dizer. Porque é o que o Evangelho está dizendo aqui, meus irmãos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus, não entrará no reino dos céus. Imagina que tem adultos que não se batizaram porque os pais falaram isso. Aqui eu não estou acusando os pais, porque muitas vezes fizeram isso por ignorância. Porque quem conhece os ensinamentos da Igreja Católica, a doutrina da Igreja, jamais iria fazer isso. Mas aqui tem muitos católicos que estão na ignorância e estão achando isso chique, né? Não, eu vou deixar os meus filhos decidirem quando crescer. Tem pais hoje que sofrem por causa disso, porque não levaram os seus filhos para a pia batismal. Agora é preciso rezar para que eles possam voltar. Mas graças a Deus eles reconheceram o erro. Não precisa também agora ficar carregando esse peso, mas reza para que seus filhos possam voltar. É triste. E nós sabemos que estamos no ano de 2023. Aqui no Brasil, o Brasil que já foi reconhecido como o país mais católico do mundo, hoje eu não sei se está mais nessa condição, mas graças a Deus o catolicismo ainda é maioria, os católicos ainda são maioria aqui no Brasil. Mas tem muitos que não foram batizados e tem muitos que estão morrendo nessa condição. Perdendo a alma, perdendo a salvação, porque não foram batizados, não quiseram ser batizados. E hoje está entrando uma corrente também aqui de pessoas que estão fazendo o desbatizamento, não sei se essa palavra está correta. Estão desbatizando, ou seja, estão renunciando ao batismo, estão indo em paróquias para que tirem o nome deles lá. Meu Deus do céu! Apesar da marca, a marca indelével do batismo está ali, ela foi batizada, ela é cristã. Não vai deixar de ser cristã, não vai deixar de ser católica. Mas diante daquela renúncia que estão fazendo, isso é uma apostasia, abandono da fé. Então, quando a pessoa entra numa apostasia, ela não se salva. Estão compreendendo? Que situação difícil. Porque, meus irmãos, ser batizado significa isso. Tanto que no dia do batismo é feita aquela renúncia. Lembremos agora, no dia da vigília pascal, nós fizemos a renovação do batismo. E que linda oração que estava lá, vocês, não sei se vocês se recordam, que nós fizemos ali a renúncia ao pecado, renúncia ao diabo, as suas ações. É uma renúncia que é feita ao diabo e que prossegue com o ato de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na Santíssima Trindade. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho nasceu. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. E aí nós professamos a nossa fé. Então, ser batizado não é simplesmente colocar uma água na cabeça. É essa renúncia às obras das trevas que vai se dar com a profissão de fé. Então a pessoa encontrou-se com Jesus, ele ouviu a boa nova, ele passou a acreditar em Jesus e aí ele é batizado, aí ele é limpo de todos os pecados cometidos. A alma fica numa limpeza, numa brancura
grandiosa. Nós voltamos à inocência diante de Deus. Tanto que no dia do batismo nós recebemos aquela veste nova, aquela veste branca, porque João viu uma multidão com veste branca diante da glória de Deus, que ali simboliza a graça, a vida divina, e que nós não podemos manchar mais. E precisamos manter limpo, mas diante da nossa fraqueza nós acabamos caindo no pecado, é por isso que nós precisamos buscar o confessionário para confessar os nossos pecados. O que está por trás do batismo é tudo isso, a aceitação do nosso Deus, da Santíssima Trindade, é receber as virtudes de fé, esperança e caridade. E o reino dos céus, nos tornamos herdeiros do reino dos céus. É o que Jesus está falando aqui no Evangelho. E não podemos mais brincar, por isso que o Evangelho precisa ser anunciado. Vocês viram aqui na primeira leitura, Pedro e João, que haviam sido soltos e foram contar para a comunidade, e a comunidade que estava rezando se entusiasmaram e viram que realmente os pagãos estavam se insurgindo contra os cristãos, contra a igreja, e aí eles pediram uma força dobrada do Espírito para que pudessem anunciar sem medo. E aí nós vimos o Salmo 2, que está falando justamente isso, que as nações estão indo contra o Cristo e fazendo de tudo para destruir o Cristo. Então significa destruir a igreja, mas Deus lá do céu fica até rindo. Isso é uma forma assim alegórica, né? Uma metáfora para dizer de que adianta os homens irem contra Deus, como é que eles vão ir contra Deus? Fazendo de tudo que para que o batismo não aconteça, para que as pessoas não se tornem católicas. É assim que o mundo está. O paganismo está entrando através das mídias, através dos meios de comunicação, e as pessoas estão aderindo. Por isso que o evangelho precisa ser anunciado com toda a força, com todo o vigor, sem medo, como eles falaram. Não podemos nos intimidar. É preciso salvar almas, e a salvação das almas começa pelo batismo, meus irmãos. Não podemos perder mais almas. Então renovemos hoje, vamos agradecer a Deus pela graça do nosso batismo e vamos pedir por aqueles que não foram batizados ainda, vamos pedir também para que os pais tomem consciência disso, como aquela pessoa que eu acabei de contar nesse testemunho que eu falei. Você é batizado? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima.